Ecologia em Ação, com Gert Fischer, engenheiro agrônomo, comentando com Anselmo Cadurim, também engenheiro agrônomo, a situação atual do agronegócio, com essas greves que estão por aí, e com essas subidas dos combustíveis que transportam tudo no Brasil, já que o povo brasileiro ficou impossibilitado de andar de trem e transportar suas mercadorias pelas ferrovias. Também não temos transporte de cabotagem, é proibido empresas brasileiras transportar pelo litoral, pelos portos litorâneos brasileiros, as mercadorias produzidas em Joinville, que vão de caminhão para o Nordeste e para a Amazônia. Isso é um país triste de se viver, onde somente o modal do transporte rodoviário funciona por determinação da indústria automobilística no tempo do Juscelino Kubitschek. Estamos pagando e vamos pagar muito caro ainda essa situação. Você vê que o modal entrou em greve, vai parar o Brasil. Até quando? O que você acha, como agrônomo, que vai acontecer com o nosso agronegócio em Santa Catarina, que é alicerçado na exportação de carnes, na liberação das cargas através dos portos, no transporte rodoviário? Você acha que vai dar certo isso? Obrigado, Gert, aí pelo novo convite. Sempre um prazer poder estar aqui fazendo as nossas referências em alguns assuntos de extrema importância, como é o caso, né, que envolve uma categoria, mas que por decorrência toda a economia brasileira se sente atingida. E o que se está percebendo, na verdade, é um agravamento da situação geral do país, mas vamos nos focar aqui na questão do agronegócio, do qual a gente participa diretamente. O agronegócio que vem sustentando esse país nos últimos tempos, já acabou sofrendo alguns golpes recentemente e agora mais um golpe através desse preço indiscriminado, né, do petróleo. O que se percebe é que há um desespero por parte dos produtores rurais, sejam eles da produção pecuária ou agrícola, indistintamente nas suas posições de origem, ou seja, no sul ou no norte, no centro-oeste. O que se observa é que há esse desespero por várias razões. Quando se trata, por exemplo, da questão pecuária, vamos nos ater aqui em Santa Catarina a frango de corte, dando um exemplo. É o seguinte, o lote está pronto, Gert, não tem mais o que esperar. Ele precisa ir para o abate. Naquele dia. Naquele dia. Cada minuto que passa é prejuízo para todos. O frango vai comendo, comendo, comendo e não engorda mais, não cresce mais. Ele não transforma aquela comida em peso. É prejuízo. É prejuízo. Duplo para o produtor, para a empresa que vê a sua estrutura parada, os funcionários submetidos a perdas de salário por dias parados e por decorrência, então, prejuízo sobre prejuízo. E o descrédito perante aos importadores. E também isso, e o próprio governo perdendo por não faturar. Então você vê que é um efeito dominó absurdo por algo que nós deveríamos preservar, que é um entendimento. Cadê o entendimento? De uma coisa fundamental, que infelizmente, como você colocou, nós não temos outra alternativa. O governo trata esse setor do transporte como qualquer coisa, o que é lamentável. E também, não, ao mesmo tempo, pressionado, não faz acontecer uma nova alternativa. Não apresenta alternativas. Não apresenta alternativas. Quando o Brasil estava para se tornar independente, os americanos traçaram um sistema ferroviário e o Brasil também. O que aconteceu? Eles transformaram o que estava no papel em realidade.
o Brasil avançou muito pouquinho, e quando chegou na década de 60 com a história do Juscelino, ao invés de colocar em prática o que ainda no Império tinha sido planejado, fez uma opção totalmente errônea. E hoje nós estamos pagando por isso. Então, é lamentável. E isso, assim, vai interferir não só nas perdas atuais, como na elevação de custos de produção, até das próprias lavouras, porque aí é óleo que custa mais no uso das máquinas agrícolas para poder fazer as lavouras. Aí a produção já se torna, o custo quilo ou tonelada é diferente, e sucessivamente... E nós perdemos a competitividade com os nossos concorrentes, que também produzem mais barato que nós, né? Sem dúvida, é o que eu vinha dizendo, nós temos um poder de competitividade ameaçado. 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 Porque o agronegócio, ele, já falamos aqui, ele tem dado retorno, mas, diante dessas novas realidades, recentemente a gente viu porteiras, né? Países fechando as portas para o nosso setor, e agora mais essa lamentável situação do custo indiscriminado do óleo, que é base para tudo. Nós já tivemos também, há 2 anos atrás, o problema da carne fraca, né? Exatamente. Aí, a proibição que nós passamos em função da falta de inspeção sanitária em alguns frigoríficos aqui no sul, né? Muito daquilo tem de verdade, mas não é tudo verdade. Muito daquilo tem fabricado. E nós pagamos o custo elevadíssimo por isso. Produtores deixando a atividade, relaxando com a atividade, vendendo a preços aquém do custo de produção, ou seja, desestimulando a atividade primária, né? Então, assim, você não tem segurança de fazer nada nesse país com um horizonte de médio e longo prazo. Não tem. Não tem. A insegurança é total. É total. Você, sabe, sempre está na condição de aventureiro. Exatamente. O nosso caminhar é cheio de obstáculos. Você não tem um horizonte livre. E isso é muito lamentável. E as perspectivas não mostram isso a curto prazo. E também é um desespero para os estudantes que estão cursando agronomia, biologia, veterinária, florestal. Eles também não têm uma perspectiva de longo prazo, de médio prazo, com sustentabilidade financeira. Porque se o setor silvopastoril e pesqueiro vai mal, ou não tem uma constância, um fluxo, um planejamento de médio e longo prazo, as profissões também não têm. Justamente. E tudo é afetado com isso. O setor primário, assim como o setor da construção civil, são setores chaves nesse país. E em qualquer país, porque a partir deles se enraiza, né, várias atividades que dão sustentabilidade. Entende? Vai desde a fábrica lá de pneus até a fábrica de motores, ou a fábrica de móveis, as fábricas de utensílios domésticos, de garfo, faca, enfim. Entende? Então, 2 setores fundamentais. Então, o nosso setor com o qual a gente lida, nós temos tido, assim, um descaso muito grande por parte do governo. E o pior é que não há sensibilidade, seja do legislativo, seja do executivo. Você vê que o que está sendo proposto agora é reduzir a CID, mas reordenar custos nas folhas de pagamento das indústrias. Quer dizer, é um faz de conta. Faz de conta. É um faz de conta, entende? Então, é lamentável porque se está em círculo. Se está andando em círculo. Eu acho que marcha ré. Talvez até. Talvez. É triste, né? Entende? Mas
Nós temos outro problema bem sério aí em pauta na Câmara Federal, que é a nova legislação dos agrotóxicos, ou tóxicos agrícolas, que a indústria quer que se chame produtos defensivos, né? Produtos fitossanitários, né? Mais ou menos assim. Defensivos. Né? Para mascarar o grande nome, o choque que é a palavra agrotóxico. Essa legislação tem outros penduricalhos que favorecem, então, somente ao exportador de venenos da Europa, dos Estados Unidos para cá, né? E que penaliza, que transforma o nosso produtor rural num verdadeiro escravo, né? Ele é escravo da semente, ele é escravo do produto químico, ele é escravo do defensivo, dos agrotóxicos, e ele também tem o preço regulamentado em Nova York. Muitas vezes a soja e o nosso milho é preço ditado pelos estrangeiros, não é pelo povo brasileiro. Bolsa. E aí nós temos produção de petróleo, que chegamos a produzir 70% do nosso consumo. Houve épocas que nós já tínhamos autossuficiência e nós estamos fazendo o jogo do petróleo internacional, quando nós poderíamos ter um combustível bem mais barato, e o álcool, inclusive, que é um combustível nacional brasileiro. E são questões que são totalmente tratadas com uma leviandade, uma superficialidade, e mudam-se interesses para dar atendimento a alguns particulares lá que vão ganhar milhões em detrimento do povo brasileiro. O que se observa, assim, parece que aquela condição de colônia ainda não desapareceu, certo? Porque, olhando por essa questão dos agrotóxicos, tudo que os fabricantes da Europa ou dos Estados Unidos não desejavam mais dar continuidade lá por restrições legais, eles mandavam já lá na década de 40, 50, 60, as suas plantas para cá para se instalarem aqui e aqui produzirem. E assim, plantas, você diz os projetos, as fábricas, né? As fábricas. Total, né? Passar para cá, porque lá foi proibido. Isso. E aqui ainda não estava proibido. Isso. Então, nós estamos atrasados em 40, 50 anos, no mínimo, nesse processo de avanço tecnológico em termos de comparativo com a União Europeia ou os Estados Unidos. E eu digo que ainda parece que a gente é colônia porque isso ainda está sendo transferido. Tudo que está sendo de novidade lá não chega aqui, e quando chega, lá já está defasado. Exatamente. Cardorim, nós vamos dar um break aí para os nossos comerciais e vamos voltar logo em seguida com o mesmo tema. Okay. Retornando com o engenheiro agrônomo Anselmo Cardorim, falando sobre os nossos negócios agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Tema muito importante para o povo brasileiro, que é um setor que vem sustentando a economia, apesar de todos os solavancos. É impressionante o investimento que o agronegócio faz em seus projetos, na sua produção, num risco, numa instabilidade, numa insegurança financeira, econômica total. São verdadeiros heróis os produtores brasileiros do agronegócio, da agricultura familiar, que também sofre, né, Anselmo? Sem dúvida. E um financiamento que também não condiz com a realidade, por exemplo, de um fazendeiro, de um produtor rural na Europa, onde ele tem subsídios de 100% pelo que ele produz, 100%. Então, produz 1 litro de leite, na Alemanha produz 1 litro de leite por €1, mas ganha mais um pela produção de 1 litro. Então ele ganha €2. Então ele pode ter manteiga em estoque, leite, espinhas em exportação, leite em pó que vendem para os países do terceiro mundo. E nós não temos essa vantagem porque a corrupção é muito elevada, os bancos são os melhores negócios que existem no Brasil, é ser banqueiro, né? Porque está assegurado por todas as vantagens que existem, né? E o poder dos banqueiros é muito grande, comandam essa nação, e como comandam outras nações da América Latina também, né? Mas é nesse caldo
gosmento, sujo, escuro, que nós tentamos sobreviver como profissionais Certo. do agronegócio. E também vendo com muita tristeza, muito pesar, o sofrimento dos nossos clientes, que são os fazendeiros, os proprietários rurais, os produtores de peixes, de ostras, de marisco. E é nesse marasmo que nós nos encontramos com problemas gigantescos chegando pela frente, parando todo o Brasil. Isso também para todo o agronegócio, como nós já vimos falando. Isso. E aí nós estamos com o problema da legislação dos agrotóxicos, que está para ser assinada e que tem um retrocesso de 30 a 40 anos. Então, como a gente vinha já no bloco anterior falando, né? Tudo que lá não serve precisa dar continuidade em algum outro país para ir gerando riquezas, digamos ainda assim, no Velho Mundo ou na América do Norte. E nós estamos agora, depois de muitos anos de luta, principalmente da categoria agronômica, dos engenheiros agrônomos, em 1989, tivemos a aprovação da Lei dos Agrotóxicos, Isso. Lei 7.802. Foi uma lei extremamente discutida, onde a sociedade aderiu, e foi um grande avanço de proteção ao consumidor e ao produtor rural. Passados 30 anos, pasme, a modernidade de moléculas que chegaram ao mercado, não nosso, mas lá fora, é espantosa, com uma qualidade impressionante em termos de menor impacto ambiental. Menos impacto, né? De menor impacto ambiental. né? Menor impacto ambiental, de menor risco à saúde do aplicador, de menor risco ao consumidor, né? Agora, essas moléculas, por questões de estrutura, elas levam de 10 a 12 anos, estrutura do governo, levam de 10 a 12 anos para serem aprovadas aqui dentro. Os legisladores, ao invés de atacarem o problema, foram buscar outras justificativas para que lamentavelmente, se aplique de forma mais indiscriminada o uso de agrotóxicos. Então, ao invés de dar estrutura ao Ministério da Agricultura, Anvisa, Saúde. a saúde, a questão do meio ambiente, né, os órgãos ambientais, não, vamos facilitar, vamos abrir a legislação para que haja maior uso de agrotóxicos, inclusive, pasme, tirando dos estados e municípios o poder de restrição. Ou seja, uma vez, se passar desse jeito que está, aprovado lá em Brasília, vale para o Brasil inteiro. Sabemos que isso não pode acontecer porque cada região tem as suas peculiaridades. Tem seu clima, seu Tem ecossistema. o seu clima, seu ecossistema. Suas variedades. Suas culturas. Seu solo. Seu solo, entende? E precisam um olhar acadêmico e profissional sobre cada item e cada produto naquela região. Exatamente. Por isso que sempre foi olhado que o Estado pode restringir a União e o município pode restringir o Estado e a União. Estado, a União. O que eles querem é justamente o contrário. Então, isso poderá submeter a população urbana e também os agricultores a riscos maiores de saúde e de impacto ambiental, inclusive de contaminação dos recursos hídricos. Não só isso, o próprio alimento em si, o exportado, vai muito mais carregado com moléculas desconhecidas e proibidas aqui, o que pode limitar, inclusive, os importadores a comprar do Brasil. É o grande risco que podemos sofrer. Como falávamos antes, o agronegócio tem sustentado. Poderá não mais acontecer. Poderá. Entende? Então, isso, nós não podemos submeter
a população brasileira a esse risco. E nesse momento cabe a nós chamarmos atenção para que se juntem a essas manifestações contrárias à aprovação do projeto de lei 629/02, que está, assim, em vias de acontecer, embora haja forte restrição das entidades que conhecem do assunto. Anvisa, né? Anvisa, Ministério Público, Federação Nacional dos Engenheiros Agrônomos, Instituto Biológico. o Instituto Biológico, a própria Embrapa fez uma série de restrições. Ministério Público. Ministério Público. Então, nós não podemos permitir que se passe essa lei do jeito que ela está. Será que isso já não é uma determinação do governo Trump para facilitar os negócios das indústrias americanas? Sabe lá, porque o que acontece nos bastidores, entende? Então, não se tem essas informações, né? Mas, só que... Se a ingerência americana ela está no Irã, está em tudo que é lugar, onde o americano não gosta de determinado governo, etc., ele não vai interferir provavelmente aonde se compra o maior comprador de agrotóxicos do mundo, que é o Brasil, o mais utilizado. Não é num resíduo ali, será essa interferência, essa facilidade para que os negócios aumentem e o lucro aumente dessas empresas? Eu acho que por aí também acontece alguma coisa. Pode ser um viés, né? Porque tu sabe que tudo começa por uma comissão de legisladores. No caso, esse projeto está na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Câmara Federal, que não é um grupo grande. Então, é um grupo que dá para trabalhar, né? Sei lá, é uma suposição, não se pode afirmar nada. Mas, enfim, o que não se pode, na verdade, é deixar que essas pessoas, elas tomem decisões contrárias aos interesses do povo. Por isso que tem aí, então, essas manifestações fortes e contribuindo, mostrando a esses legisladores que não é possível manter o texto. A lei até pode ser modificada em algumas coisas, desde que o essencial, que não se retire. Por exemplo, o que é mais forte? Defensivo, fitossanitário ou agrotóxico? Entende? Essas duas expressões, elas são muito marcantes nessa lei, porque a lei também busca tirar essa palavra de uso, o agrotóxico. Aquela caveira que vem também deverá ser retirada, ou seja... Já retiraram o logotipo dos transgênicos das embalagens? Isso. Foi proibido agora? Então, você vê, tudo de forma a encobrir, algo que até então os transgênicos ainda não está nada comprovado, dos seus malefícios ou não. Então, quer dizer, se você coloca aí, você tem a opção de uso daquele que não é transgênico, você vai, por garantia, você vai usar aquele que não é transgênico. Eu faço sempre isso. Olhei no rótulo, esse tem matéria-prima de produto transgênico, fica em segundo plano. Porque não tenho a certeza. Então eu vou no outro. Agora, você retira essa informação, isso é uma agressão ao consumidor. Exatamente, ele não tem opção daí. Ele não tem opção, quer dizer, ele está sendo enganado. Está sendo encoberto a informação, e ele passa a ser inocentemente prejudicado. O programa está chegando novamente no fim do segundo bloco, mas eu gostaria ainda de discutir com você ou com outro colega na área de agrotóxicos o contrabando que está existindo de agrotóxicos do Paraguai para cá, o uso novamente de BHC, DDT, que estavam em estoques paralisados, que foram adquiridos ou roubados ou tirados de depósito do próprio governo, que estão voltando a preços muito baixos e o comprador
que está argolado na sua produção, nos seus custos, ele vai e compra o mais barato, que é o mais venenoso, o mais perigoso, que já faz anos que foi tirado de circulação. Isso está acontecendo. Mas isso eu gostaria de discutir com algum colega, e você até poderia me ajudar a fazer uma escolha de um colega para esse tema, para que a gente possa dizer para o telespectador que a saúde a gente perde pela boca. Com certeza. Se você come tomate, pimentão, abóbora, melancia, com agrotóxico em exagero, com menor que seja a dosagem, isso é acumulativo e você vai provavelmente morrer de câncer. Hoje nós sabemos que as estatísticas sobre morte de câncer estão defasadas, são mentirosas, são escondidas, justamente porque o setor industrial não quer que isso apareça e quer que o povo coma sem culpa, sem informação. Mas é um tema para um outro programa. Eu agradeço a presença de vocês e a presença do Anselmo aqui no nosso programa, que é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga. E sucesso na associação e muito obrigado pela sua apresentação. Até o próximo programa Ecologia em Ação.